Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso... Bom, histórico favorável, então, Renato, nas oitavas de Conmebol Libertadores. A gente tá vendo aí, ó, em 2008 com o Fluminense, avançou, em 11 com o Grêmio não, mas depois de lá pra cá, ó, 17, 18, 19 e 20 sempre avançou com a equipe gremista. Ô Pratos, o Renato, ele é malandro, ele é bom de papo, mas ele também não engana ninguém, né? É muito claro que antes ele falava da questão da obrigação para jogar a responsabilidade pro outro lado, e agora ele sabe que é obrigação. A maior prova que é a obrigação é que o Rogério Ceni, mesmo conquistando o título, caiu, né, Prates? Mas há uma diferença entre os dois antes da bola rolar com o Renato como técnico do Flamengo, Bruno, que é o quanto o Renato agrada boa parte da torcida do Flamengo. Essa simpatia, esse gosto, essa análise pessoal, o Rogério Ceni não teria. Não teve e não teria no Flamengo. O Renato tem. O Renato sabe que, de maneira muito esperta, midiática, inteligente, ele pode usar isso também a favor do trabalho dele, ainda mais a curto prazo. O desafio amanhã é difícil, não é uma estreia fácil para o Renato, não. Defensa e Justiça perdeu o Brian Romero, que foi para o River Plate, mas é um time que com a bola é muito agressivo para atacar. É uma equipe que coloca o adversário para trás, se o adversário não tem um plano de ficar com a bola, de se defender bem. Agora o Renato sabe que está assumindo um grupo de jogadores muito bons, grupo de jogadores vencedores, talvez o melhor do continente, mesmo com algumas perdas aí no meio do caminho. O Renato sabe que tem uma chance muito grande, né? E o Renato, Bruno, dá a impressão que ele está tentando fazer o seguinte: o que é cobrança, o que é pressão para ele, pode ser algo prazeroso, porque ele sabe o local que está chegando. Então, saber o local que está pisando para o Renato é uma ótima notícia para o Renato e para o Flamengo para começar o trabalho. O que vai ser daqui em diante, no momento de oscilação, no momento de resultados ruins, aí o Renato vai começar também a se adaptar. Mas o Renato sabe o lugar que está chegando e isso ajuda muito para começar o trabalho como técnico do Flamengo. E esse jogo de cintura, né, Marra, que o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi tem, né, na coletiva nós já vimos então do discurso, ele também foi questionado sobre o elenco, se precisava de reforços, ele já falou, o elenco é muito bom, ele sabe ganhar os jogadores, até por causa desse jogo importantíssimo como o Prates levantou, ele já precisa ter esse primeiro casamento com o elenco e assim, o que você acha que o Renato tem que chegar e resolver no Flamengo? Ah, beleza, qual é a minha primeira missão aqui, esse ponto eu tenho que atacar? Qual que é? Não, eu acho que ele já chega trazendo passe para os jogadores. O Flamengo tem sim tomado gol com alguma frequência, o Flamengo tem tido problema. Acho que a primeira coisa é saber se ele vai... A minha grande curiosidade é o que ele vai fazer com o Arão. Porque se o Arão continua na defesa, eu acho que ele estava bem na defesa. E se ele vai para o meio, eu não acho que ele estava tão bem assim no meio. É entender se ele vai seguir o que o Rogério seguiu lá no passado ou seguir o que o Rogério seguiu lá no passado é meio que flertar com o perigo. Vamos ver o que passa na cabeça do Renato. Mas acho que o time vai crescer. O time é muito bom. Com a volta do Gabigol, imediatamente o time cresce, já ganha um atacante acima da média no futebol nacional. Eu acho que o time vai crescer naturalmente, mas tem um jogo bastante complicado de um time que gosta muito de jogar bola. Essa questão do Arão, ela é assim, interessante, porque o Arão na zaga tem muita digital do Rogério, né? Não estou nem avaliando aqui se deu certo ou se deu errado, mas é muito o Rogério. Você acha, Marra, que o Renato tem a vaidade, assim, de mexer em algo, assim, não, vou mudar isso porque não é meu? Eu acho que o Arão vai ter que convencer o Renato. Antes da vaidade, eu acho que o Renato não é bobo. Ele, não vou fazer isso só porque vai parecer que eu estou seguindo o Rogério. Ele vai querer ganhar jogo, eu acho. Que se as pessoas pensarem o que pensarem, as áreas das pessoas. A tendência é que talvez... Bruno, vamos lá. Ninguém está convencendo lá atrás. Bruno Viana contra o Atlético, mal.
Léo Pereira foi sair jogando, entregou uma bola que quase saiu o gol do Chapecoense. O Diego teve que fazer uma bela defesa. Eu acho, é uma suspeita, que ele começa com o Arão lá atrás, até porque ninguém assumiu. Entende? Ninguém assumiu. Então acho que vai com o Arão. Ô, Prats, mas assim, a questão do Renato, ele não é uma unanimidade, até que eu estava de olho aqui na hashtag, tem alguns torcedores reclamando, ainda mais pelos últimos anos dele ali no Grêmio, nessa parte tática e técnica, assim, que o pessoal cobra bastante, mas eu fico curiosa, Prats, para saber dessa relação dele com o Gabigol, porque, assim, nesse primeiro momento, toda a análise, eu acho que passa do Renato é muito dessa do vestiário, né? É de como ele vai se relacionar com A, como ele vai fazer isso funcionar, como ele vai apaziguar isso, passa muito pelo psicológico, pelo tato mesmo com o jogador. Sem dúvida, né, Mariana? E o Renato, principalmente no tempo de Grêmio, nós vimos o Renato em grandes momentos dirigindo o time, e o Renato muitas vezes utilizando-se da imagem de grande ídolo do Grêmio para, entre aspas, segurar a onda que talvez outro não segurasse. Né? Quando o trabalho já não conseguia desenvolver como desenvolvia antes, quando os resultados pararam de aparecer, aí era o Renato personagem que aparecia, um cidadão que é muito inteligente, é do futebol há muito tempo, conhece como funciona o meio. Aí era o Renato personagem que falava alguma coisa para desviar o foco de um time que não estava bem sob o comando dele. Como ele foi brilhante em muitos momentos no Grêmio, ele foi um Renato que a figura segurou em outros. Não sei se no Flamengo vai ser exatamente a mesma coisa. Acho que há algumas diferenças, mas muitas vezes o cidadão, né, aqui no Brasil, para se mostrar um pouco diferente do que a função está exigindo, ele fala o seguinte: eu não sou jornalista, eu sou gestor. Eu não sou arquiteto, eu sou gestor. O Renato, no começo, ele não vai ser só técnico, ele vai ser o gestor. Então, como gestor, eu acho que isso vai ajudá-lo com o Gabriel e com outros jogadores do Flamengo a curto prazo. Até porque acho que ele consegue gerir melhor do que o Ceni nesse sentido, não consegue, Prats? Acho que sim, Bruno. A impressão é que sim. A impressão que aí a gente cai na história da simpatia, da figura que ele é, do que ele representa para o Flamengo também, mais que o Rogério, em relação à identificação. Mas também, quando a gente fala disso, Bruno, quando eu falo de ser um gestor, não quer dizer o seguinte: não, o campo não interessa. Não, o campo interessa muito, é o que mais interessa. Agora, para chegar ao resultado de campo, eu acho que ele vai construir caminhos para o campo dar uma resposta que ele precisa. Se ele já conseguir essa resposta para amanhã, para o Flamengo, é ótima notícia. Para ele, então, nem se fale. Ô Mari, como é que tá a nossa hashtag aí? Ô Bruno, eu tô aqui que a minha cachorrinha, a gente começou a falar aqui do Renato Gaúcho, ela ficou empolgada, que já começou a pular. Ó, rapidinho, Marra, só o pessoal falando aqui, ó. A torcida do Mengão queimou o Rogério, isso disse o Ribeiro. Vamos ver o que esse fanfarrão vai fazer no comando do nosso time. E aí o Moacir falando que o Renato segurando a camisa do Flamengo parece criança quando ganha brinquedo novo de felicidade, enfim. Ele tá feliz, sim. Ele tá feliz, sim. Ele sabe o que representa o Flamengo, né? E tem uma relação muito boa. Só o detalhe que a dúvida sobre o Arão não fica para agora, né? Porque o Arão tá suspenso. Verdade. Então, esperar um pouquinho mais. Mas eu tenho essa dúvida. Ô Mari, que semana, hein, de Conmebol Libertadores. Quer ver o Sport Center, o que tem ainda no... Ficou para trás. É mesmo Renato Gaúcho, de volta ao Flamengo depois de 23 anos. Agora técnico e para realizar um sonho, para se emocionar e atingir outro patamar só comparável a uma certa camisa amarela. 2, 3 anos atrás eu falei que era o meu sonho treinar o Flamengo, pela grandeza, que eu considero o Flamengo tão grande quanto uma seleção brasileira. Mas por enquanto é um Renato mais comedido, menos falastrão, ciente da repercussão de cada palavra. E se antes era pedra... Futebol bonito hoje no Brasil, vocês têm que cobrar de duas equipes, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Então vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. No momento que um clube se dispõe a gastar 200 milhões, que eu não tenho nada a ver contra os outros clubes, aí vocês têm que cobrar deles títulos e futebol bonito. Agora está plenamente consciente que é vidraça e o discurso teve de mudar um pouquinho. Obrigação é uma palavra muito forte, né? Se você gastar 100 reais por mês num clube, isso vai ser cobrado por título. Se você gastar 200 milhões, isso vai ser cobrado por título. Se você gastar 1 bilhão, isso vai ser cobrado por títulos.
Eu acho que todo torcedor quer ver seu time campeão. É lógico que você tem uma vantagem no momento que você gasta, traz jogadores e qualifica teu grupo, as chances de você vencer são maiores. Mas isso não quer dizer que é 100% que você vai ganhar. E nós temos exemplos no mundo todo. Não vamos muito longe, vamos falar de um PSG, por exemplo. Quanto que o PSG gastou? E eles não foram campeões. Um primeiro dia no Ninho do Urubu de apresentação aos novos comandados. Mais papo do que mão na massa. Afinal, o tempo é escasso. Nesta terça, mais um treino e viagem para a Argentina. Na quarta, estreia logo nas oitavas de final da Libertadores contra o Defensa e Justiça. Com Gabigol já de volta após a suspensão da diretoria. E como vai jogar esse Flamengo de Renato Gaúcho, hein? O Flamengo, sem dúvida alguma, pelo menos comigo, vai jogar pra frente. Depois de muito ensaio, enfim deu casamento. Renato Gaúcho e Flamengo estão juntos de novo. Pelo Tri da América, o Tri consecutivo brasileiro e o Tetra da Copa do Brasil. Obrigação pode até ser uma palavra forte, mas agora com um elenco de 200 milhões, as 3 taças não podem ser apenas um sonho. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.